Olá, eu sou o Luiz Souza e hoje eu vou dar início a uma série de videoaulas para poder fazer um mini curso sobre o multímetro. Muita gente que acessa o meu canal e entra nos meus vídeos de eletrônica e de eletricidade me pergunta sobre como utilizar o multímetro, pede para tirar algumas dúvidas. Então eu resolvi fazer esse videocurso aqui com alguns vídeos mostrando o passo a passo do que é o multímetro primeiramente e depois de como você utilizar cada função que ele possui. Nesse vídeo eu vou utilizar um multímetro bem básico, que você encontra em qualquer loja de eletrônica, em loja de artigos elétricos, até em loja de material de construção, mas o que tem nesse multímetro aqui você encontra em muitos outros, até naqueles amarelinhos da China que são os mais baratinhos, mas que também atendem muito bem aí na maioria dos casos. Então, assim, nesse primeiro vídeo eu vou fazer uma introdução sobre o que é o multímetro e falar dessas principais características dele. Basicamente, o multímetro recebe esse nome por ele ter diversas funções em um só aparelho. Então, aqui no caso desse aparelho aqui, que é um modelo bem simples, ele tem as principais funções que uma pessoa vai precisar para poder fazer alguns tipos de trabalho com eletricidade, com eletrônica e coisas do tipo. Então esse aqui, por exemplo, ele tem medição de tensão em corrente contínua, ou seja, as pessoas chamam de voltagem. Então você vai conseguir medir a tensão de, por exemplo, de pilhas, de baterias, de fontes de alimentação. Ele faz a medição de tensão de corrente alternada, que aí no caso você vai, por exemplo, poder medir a tensão que tem numa tomada de uma casa, uma coisa desse tipo, na saída de um transformador. Ele tem medição de corrente, ou seja, medição de amperes e miliamperes, que permite que você consiga saber a corrente que está circulando por um determinado circuito. E ele tem a medição de resistência. Um que eu pulei aqui e não falei também é o medidor de semicondutores. Então eu vou explicar basicamente aqui para que é cada função dessa, e nos próximos vídeos eu vou falar detalhadamente como você utiliza cada uma delas. Então, no caso desse aparelho aqui, você vai notar que eu tenho aqui uma área com um símbolo que é marcado aqui pelo V maiúsculo, indicando que é a medição de volts. E ao lado ele tem um traço fixo e um pontilhado. Esse símbolo é universal, então em qualquer multímetro que você verificar, provavelmente vai ter esse símbolo aqui indicando que essa é a área para medição de voltagem de corrente contínua, de tensão de corrente contínua. No caso desse aparelho aqui, ele tem a capacidade de medir entre 200 milivolts até 500 volts. A capacidade de medição desses aparelhos vai variar de acordo com cada modelo e com cada fabricante. Mas em geral, fica nessa casa aí, até 500 volts, 750 volts, alguns chegam até a medir 1000 volts. Esse aqui só chega até 500, mas atende a grande maioria dos usos que eu posso fazer com ele. Logo abaixo, você vai notar aqui que tem um traço separando. A gente tem a escala de medição de tensão em corrente alternada. No caso desse aparelho aqui, ele tem duas seções. Uma para medir até 500 volts e outra para medir até 200 volts. A corrente alternada, como eu havia exemplificado, é aquela corrente que você encontra, por exemplo, na tomada da sua casa. Essa área aqui de semicondutores, ela é indicada para você medir, por exemplo, um diodo, saber se ele está ok, para você medir um transistor, alguma coisa desse tipo. Nesse multímetro aqui tem uma escala de saída de onda quadrada que eu não vou abordar porque a maioria dos multímetros mais simples não tem essa função, então nem vou abordar nesse vídeo aqui. E ao lado aqui nós temos a medição de corrente. No caso desse aparelho aqui, ele mede até 10 amperes no máximo. E ele tem aqui as escalas de 20 miliamperes, 200 miliamperes e 2000 microamperes. Saindo daqui, a gente tem a escala de medição de resistência. Essa escala de medição de resistência, ela tem diversos tipos de uso quando a gente está mexendo com eletricidade eletrônica. Então serve desde você conseguir medir
se um circuito está em curto, até você conseguir determinar, por exemplo, o valor de um resistor, saber se ele está dentro da sua resistência nominal, saber se ele está com funcionamento ok e outras coisas do tipo. Então, outra coisa que eu preciso falar nos multímetros é a respeito das ponteiras. Eles possuem uma ponteira preta e uma ponteira vermelha. Alguns talvez tenham outra cor, mas a grande maioria sempre preto e vermelho. E você vai notar que no seu multímetro e na maioria dos multímetros você vai ter 3 ou 4 furos para ponteiras. E aí você precisa ficar atento nas indicações de qual utilidade cada furo desse tem. Você vai notar que aqui nesse meu existe um amarelo aqui, escrito em amarelo indicando com, ou seja, o comum. Em alguns multímetros, essa entrada aqui de comum vai ter só aquele símbolo do aterramento que tem aqui do lado. Então, onde é o comum, a gente vai colocar a ponteira preta, que é o normal. E aqui do lado, você vai notar que ele tem alguns símbolos, no caso desse meu aqui, o V, que é equivalente a essa escala, o símbolo de ohm, que é essa ferradura que está aqui, o símbolo de MA, que é de miliampere, que são no caso miliamperes, né, que são no caso essa área aqui dele. Ele tem a onda quadrada, que é esse aqui, e também vai valer para o semicondutor. No caso desse multímetro aqui, eu vou manter essa ponteira aqui sempre que eu precisar medir tensão de corrente contínua, tensão de corrente alternada, semicondutores, resistência e miliamperes. Você vai notar que do lado, só o que você tem aqui escrito, no caso desse meu multímetro, é escrito aqui 10A Max. O que significa isso? Esta outra entrada aqui só deve ser utilizada para medição de corrente, para medição de amperes, com até 10 amperes no caso desse meu aqui. Por que essa ponteira fica separada? Porque a medição de corrente, eu vou mostrar para vocês isso aí no vídeo específico sobre como medir corrente. A medição de corrente, ela na verdade provoca um curto entre as duas ponteiras, porque ela não vai ser ligada uma ponteira em cada alimentação, ela vai ser ligada em série com o circuito. Então, se esse multímetro aqui, por exemplo, estiver ligado com a ponteira vermelha no 10A, a ponteira preta no COM, e eu colocar ele aqui na tomada, nessa escala aqui de medir tensão, colocar na tomada para fazer a medição, ele vai explodir e pode até mesmo me colocar em perigo. Ele daria um curto-circuito na tomada. Então é bom a gente ficar atento a esse tipo de coisa. Então esse vídeo aqui inicialmente foi só mesmo para poder falar, explicar o que é o multímetro e as principais características. No decorrer aí desse videocurso, que vai ter aproximadamente 5 aulas, eu vou falando sobre cada uma dessas outras funções individualmente. Então é isso, gente. Eu agradeço aí por ter assistido ao vídeo. Se você tiver alguma dúvida, publica nos comentários que eu vou responder assim que possível. Te agradeço por ter assistido até aqui. Te peço aí para dar um joinha para ajudar na divulgação e te convido a se inscrever no canal para poder conhecer os meus novos vídeos. Muito obrigado por ter assistido. Valeu!